Fala pessoal, tudo certinho? Estamos aqui no primeiro colóquio de Filosofia da Mente da UFPE e vamos conversar com o professor doutor Oswaldo Pessoa Júnior. Ele é professor de Filosofia da Ciência na USP, ele tem graduação e mestrado em Física e em Filosofia e doutorado em Filosofia da Ciência. Tudo bem, professor? Sim. Professor, o senhor tem esse pano de fundo, essa formação, tanto na área da filosofia como das ciências, né? E o senhor estuda a questão da filosofia da mente, que hoje em dia, atualmente, é uma das principais áreas da filosofia que tem um diálogo direto e constante com as ciências empíricas, né? Então, nesse sentido, qual é a relevância que esse contato com as ciências empíricas tem para a filosofia da mente, né? O que ela ganha com isso? Eu acho que para o filósofo, dialogar com a ciência é algo muito rico, né? E como você falou bem, né, a filosofia da mente tem isso de maneira bastante forte. Tradicionalmente, na filosofia da ciência, né, até os anos 80, mais ou menos, a filosofia da física era, vamos dizer, o tema mais discutido em filosofia a respeito da ciência, né? E acho que discutir filosofia da física é interessante porque deixa a gente familiarizado com algumas questões que não têm resposta bem definida, mas que essa familiarização nos ajuda a fazer outros ramos da filosofia. Por exemplo, será que o universo é determinista ou será que existe o acaso, né? É uma questão em aberto. E então, quando a gente vai fazer, sei lá, filosofia da mente, a gente não vai querer se comprometer com uma postura ou outra, né? A questão do reducionismo na filosofia da física é uma questão que na filosofia da mente também tem a sua versão de debate entre reducionismo e emergentismo. Então, isso com relação à filosofia da física. Nos anos 80, começa a ficar muito forte a filosofia da biologia, né? E até hoje é uma das áreas também bastante fortes da filosofia da ciência. E, curiosamente, eu acho, há um diálogo mais próximo entre os filósofos e os biólogos do que no caso da física. Na física, acaba havendo uma certa... Os físicos têm um certo desprezo pelos filósofos da física. Isso é uma coisa que a gente constata. Assim, a razão por quê, eu não sei dizer hoje em dia, né? A gente sabe que no contexto alemão, né, da década de 20, havia uma proximidade maior, né? Mas hoje em dia os físicos não se empolgam muito em discutir com os filósofos. No caso da biologia, já é um pouco melhor a situação. E como você bem disse, né, mais recentemente, a filosofia da mente tem dialogado bastante com a neurociência. E os neurocientistas meio que até incorporaram algumas dos problemas levantados pelos filósofos, como a ideia do problema difícil da consciência, é algo que os neurocientistas sabem do que se trata e talvez a maioria não ache que seja grande problema, mas eles reconhecem isso. Então, um exemplo de como que esse diálogo é frutífero é com relação ao livre-arbítrio, né? Há pesquisas neurocientíficas que sugerem, né, que uma decisão consciente ela é tomada de maneira inconsciente alguns décimos de segundos antes, né? Então, isso é algo que despertou muito o interesse dos filósofos enfim, então, mais ou menos isso. E no caso, outras áreas da filosofia, como, sei lá, a política, a ética, a estética, o que é que o senhor acha que elas teriam a ganhar se elas fizessem um diálogo com as ciências mais cuidadosos, etc? Aí eu também acho que é sempre uma coisa positiva, né? No caso da ciência política, sei lá, filosofia política, dialogar com a ciência política, com talvez métodos estatísticos de obtenção de informação. Eu acho que nas humanas, acho que há uma proximidade maior, né? A filosofia tende a filosofia, uma das motivações da filosofia é se contrapor ao discurso científico que se tornou dominante, né? Então, muitas vezes o filósofo se orgulha de se contrapor a uma visão mais científica, mas claro que isso também pode ser feito com conhecimento de causa, o filósofo conhecendo melhor o que se faz em termos empíricos nas suas áreas de interesse. No caso da estética, eu acho que é um pouco diferente, né?
o pessoal de estética geralmente se preocupa em entender o que está acontecendo nas artes, né? Então aí acho que há um diálogo natural aí. Aí já não é uma ciência, né? A arte já é uma coisa um pouco diferente, né? Mesmo, talvez, a filosofia da religião, que é uma área que ultimamente tem crescido um pouco, né? Tem um diálogo com as religiões, né? Enfim. E no caso, da perspectiva do cientista, ele teria algo a ganhar tendo um contato, um diálogo com os filósofos da ciência, ou... Então, o Einstein, né, definiu o cientista como um oportunista inescrupuloso, né? Ou seja, um cara que tem uma atitude pluralista de misturar tudo, quer dizer, mistura uma atitude realista com uma atitude positivista, uma atitude filosófica com uma atitude, né, pragmática, instrumentalista. Então, acho que nesse espírito, o cientista, sim, acho que ele só se beneficiaria de né, conhecer o que filósofos ou pessoas de outras áreas estão falando sobre a sua área, né? Claro que muitas vezes sem o conhecimento técnico que ele tem, né? Mas eu acho que ideias originais geralmente, né, surgem do diálogo com outras áreas. Então acho que sim, acho que o cientista se beneficiaria, lembrando, né, que o filósofo tende a se debruçar, mergulhar muito profundamente numa argumentação, né, bem detalhada, e o cientista geralmente acha que aquilo não leva a muita coisa, mas certamente um olhar para os textos mais interessantes seria de benefício, eu imagino, para os cientistas, né? E no caso para o estudante que está começando, que tem interesse nessa relação entre ciência e filosofia, o senhor teria algum livro para recomendar? Então, mas agora eu não sei se eu vou ser capaz de sugerir um livro, mas em termos de atitude, eu acho que tem dois caminhos, né? Um caminho é alguém que estuda ciência, um físico, que seja um biólogo, e que por razões, sei lá, econômicas, talvez resolva que seja melhor se manter na área da ciência do que na área da filosofia, né? Que principalmente ultimamente está meio em baixa, né, no Brasil em termos de profissionais, né, de vagas para... Enfim, mas eu acho que trabalhar numa ciência, se aprofundar na sua área e manter leituras e diálogos com a filosofia, escrever artigos eventuais sobre história e filosofia da sua área, eu acho que é uma fórmula bastante... que funciona bem, assim, para se fazer filosofia da ciência, mantendo um pé na ciência, né? E, por outro lado, um filósofo, acho que... Um aluno de filosofia, acho que uma coisa interessante é assistir aulas optativas em algum curso, quer dizer, escolher qual é a área da ciência que ele acha mais interessante, psicologia, física, biologia, linguística, né, ou mesmo ciências humanas, economia. Assistir algumas aulas e começar a pegar um pouquinho do discurso científico. Acho que isso só enriquece o trabalho do filósofo, né? Então, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade, professor. Foi um prazer. Obrigado a você. Até a próxima.